Sou Fernando Gomes de Oliveira Neto, aluno do curso de licenciatura em Matemática pela Unirio, na modalidade à distância, vinculado ao consórcio CEDERJ. Hoje vou fazer a atividade da AP1 de estágio supervisionado 4, referente à narração ou contação de histórias. A minha aula de hoje será sobre potenciação. A potenciação surge basicamente para resolver um problema aparentemente óbvio e sutil, que a multiplicação entre vários números iguais, podendo ser definida como produto de fatores iguais. Ou seja, é basicamente uma forma simplificada da gente resolver a multiplicação de números iguais. Ela normalmente é apresentada nessa forma, a elevado a n. E, apesar de sutil e aparentemente óbvio, contas como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 igual a 64, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 igual a 178.125, são contas grandes e extensas que demandam muito trabalho. A potenciação veio para resolver esse problema. O seu surgimento começou aproximadamente em 1000 a.C., em algumas tabelas babilônicas com cálculos de acordo com seu sistema de numeração sexagesimal. Ou seja, antigamente eles usavam uma base até o número 60. Hoje a gente utiliza os números indo-arábicos, que a gente entende a noção de zero até infinito. Antigamente eles só usavam os números até o número 60. E esse sistema de numeração de base 60 é uma possível razão para o aparecimento tem a ver com o número de divisores que 60 possuía, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e 60, totalizando 12 divisores. Por isso, é um dos motivos que acredita-se que esse sistema foi utilizado. Também foram encontrados cálculos com potências em papiros egípcios, entre eles demonstrando cálculos do volume de uma pirâmide usando um par de pernas como símbolo para o quadrado de um número. Mas, da onde veio a palavra potência? A dínamos. Ela foi utilizada pela primeira vez por Hipócrates de Quios, em um célebre livro em que ele reuniu, de modo lógico e organizado, a geometria da época. E tal livro, considerado o primeiro em geometria, foi precursor dos elementos de Euclides, no qual dizem que Euclides recolheu muitas informações importantes. Hipócrates designou o quadrado de um segmento pela palavra dínamos, como nós dissemos anteriormente, que pode significar, mais precisamente, potência. Porém, alguns dizem que a palavra potência é fruto do teorema de Pitágoras, onde, no triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da soma dos catetos. Aquela nossa famosa conta. O h ao quadrado é igual ao c ao quadrado mais o b ao quadrado. Mas, na época, era somente a potência de expoente 2 e não potência de números maiores. No entanto, foi com Arquimedes de Siracusa, que nasceu em 287 a.C. e faleceu em 212 a.C. Viveu cerca de 65 anos. Nascido na Grécia Antiga, em Siracusa, maior matemático da antiguidade e um dos maiores de todos os tempos, que as potências tiveram seus cálculos mais significativos. Arquimedes foi grande tanto na matemática quanto na física e tinha grande habilidade na engenharia e na construção de sofisticados mecanismos para a época. Apesar de ser reconhecido como excelente engenheiro, realmente Arquimedes foi um grande matemático, tanto da matemática aplicada quanto da matemática abstrata. Entre suas obras mais conhecidas estão Equilíbrio de figuras planas, sobre corpos flutuantes, A medida de um círculo, O contador de grãos de areia, entre outros, além de seus trabalhos que foram perdidos, e foram muitos. Em um dos seus trabalhos, em especial O contador de grãos de areia, Arquimedes criou um sistema de numeração especialmente destinado a exprimir números muito grandes, que é o tema da nossa aula, como um dos grãos de areia necessários para preencher uma esfera
de Rá igual à distância entre a Terra e o Sol. Ou seja, ele queria saber quantos grãos de areia seriam proporcionais à distância da Terra ao Sol. Isso seria um cálculo de multiplicação muito grande. Daí a potenciação vai vir para resolver um desses problemas. Apesar de parecer meio doida, essa questão parecia muito fundamental para Arquimedes. Nos cálculos de Arquimedes, apareciam sempre contas de multiplicar em que o número 10 aparecia repetidas vezes. Fazer contas com aqueles números enormes era muito difícil. Arquimedes construiu então uma tabela e elaborou um método de escrever números grandes, utilizando algarismos especiais. Então ele obteve a solução de 10 elevado a 51, que não podia ser escrito numa numeração utilizada na altura, a alfabética. Ou seja, eles tinham uma numeração com letras, alfabética. Então, por exemplo, ele teria um número 10 com um nome, uma vez que apenas permitia escrever números até 1000, que se chamava mirade. Então, 10.000, que se chamava uma mirade. Arquimedes, então, criou um novo sistema. E nós sabemos que 10.000 é a mesma coisa que 10 elevado à quarta atualmente. Considerou os números de 1 a 10 à oitava, ou seja, até uma mirade de uma mirade, 10.000 vezes 10.000, que podiam se escrever numa numeração grega. Como sendo de primeira ordem, ele nomeou esses números, de 1 até 10 oitava. Depois, os números de 10 oitava até 10 a 16, como sendo de segunda ordem, em que a unidade é 10 a oitava, e assim sucessivamente. Arquimedes utilizou deste modo uma regra equivalente à propriedade da multiplicação de potências com mesma base, que é o que nós conhecemos. Quando nós multiplicamos potências de mesma base, nós repetimos a base e somamos os expoentes. Nesse caso, ele pegou o número 10 elevado a 51, que ele tinha encontrado anteriormente, e dividiu em 10 ao cubo, vezes 10 à oitava, uma mirade de mirade, vezes 10 à oitava, vezes 10 à oitava, vezes 10 à oitava, vezes 10 à oitava, e vezes 10 à oitava, finalizando, somando a mesma base, chegando ao expoente 51. Outras fontes dizem que, posteriormente, Arquimedes obteve a solução de 10 elevada a 63, seguindo os mesmos passos. Para facilitar os cálculos, Arquimedes construiu uma tabela e elaborou um método para escrever números grandes, utilizando as mirades, que é o que nós conhecemos hoje como expoentes. Exemplos: 10 elevado a 1 é 10, 10 ao quadrado é 100, 10 ao cubo é 1000, 10 à quarta, 10.000. Como eles diziam, uma mirade. Ou 2 elevado a 1 é 2, 2 ao quadrado é 4, 2 ao cubo é 8, 2 à quarta é 16 e assim em diante. Com seus cálculos, o matemático grego contribuiu para a elaboração da potenciação e formalizou algumas das leis e propriedades das potências. Então Arquimedes ele foi o grande precursor da potenciação. Ele que criou algumas das bases que a gente usa até hoje, como a referência de repetir a mesma base e somar os expoentes na multiplicação de potências de mesma base. Ele foi um grande matemático e teve inúmeras obras. E ele foi, acho que o principal, na minha visão, matemático a contribuir na antiguidade para a potenciação. Chegando agora, mais recente, por volta de 1360, o bispo francês Nicole Oresme deixou manuscritos com anotações utilizando potências com expoentes racionais e irracionais, e regras sistematizadas para operar com potências. Ainda na França, em 1484, o médico Nicolas Schutt utilizou potências com expoente zero. Hoje nós sabemos que todo número elevado ao expoente zero é ele igual a 1, pois é ele dividido por ele. Com o desenvolvimento da matemática, principalmente pelo surgimento da álgebra, as potências foram cada vez mais utilizadas também como notações simbólicas nas várias equações algébricas, introduzidas principalmente por François Vittier. François Vittier nasceu em 1540 e faleceu em 1603. Viveu cerca de 63 anos. Agora, mais recente, utilizado em quase todas as áreas, principalmente no cálculo. As notações modernas que temos sobre potências teve grande contribuição do matemático e filósofo René Descartes, nascido em 1596, falecido em 1650, com o livro Géométrie
em 1637, que foi publicado. Com esse conhecimento descoberto a princípio com Arquimedes, utilizava-se as potências de 10 na qual conhecemos hoje, principalmente em cálculos com notação científica, usados em cálculos de átomos, moléculas, elétrons e outras partículas, além de grandes distâncias, assim como a Terra ao Sol. O desenvolvimento algébrica de Descartes, mais recentemente, também contribuiu para a construção de leis e propriedades das potências, na qual conhecemos hoje, além de ser essencial em diversas fórmulas matemáticas, como os cálculos de juros compostos, progressões geométricas, funções exponenciais, logaritmos, área, volume, teorema de Pitágoras, fórmula de Bhaskara, entre outros. Também é essencial em diversas outras áreas da ciência, como astronomia, física e biologia. Daí a importância desse conteúdo, da potenciação. E lembrando que após nós estudarmos potenciação, nós estudamos em seguida a radiciação, que é basicamente a operação inversa da potenciação, e pode ser interpretada como uma consequência de uma potenciação em que não conhecemos o valor base. Então nós sabemos que o estudo da potenciação, apesar de aparentemente simples, ele é muito importante para o aluno no seu desenvolvimento tanto acadêmico como para a vida cotidiana, como a vida profissional, porque isso vai lhe dar base para ele entender todos os outros conceitos de matemática mais avançada. Esse é um pequeno conteúdo um pouco mais complexo que ele começa a aprender e que vai ser muito importante como notação para entender várias outras ciências, várias outras matérias e tanto entender como as coisas acontecem. Por exemplo, o que atualmente nós temos com relação ao Covid, uma função exponencial. É basicamente um número elevado a uma potência. Foram as minhas referências bibliográficas. Espero que vocês tenham gostado do meu conto e tenham ajudado a introduzir a matéria de potenciação para os alunos.